O que vocês já vão aprender de antemão aqui? A utilizar o serviço de FTP para baixar o arquivo. Veja o nome do arquivo: roteiro fb.dbf. Bom, para que a gente já vá assimilando como fazer isso na linha de comando, tá? Como fazer isso na linha de comando, vocês vão iniciar, executar cmd. Ok, pessoal? Aí vocês vão digitar isso aí para mim, ó. cd barra. Digita cd barra e dá enter. Então ele vai voltar na raiz. Ok? Bom, na raiz vocês vão digitar o seguinte: md, ok? E aí vocês vão colocar bad1 P2012. Tem que ser desse jeito aí. Isso é maiúsculo? Pode, tanto faz maiúsculo como minúsculo. E dá enter. Esse comando criou uma pastinha e o nome dessa pastinha é bad1 P2012. Para entrar na pastinha, cd bad1 P2012. Olha, vai entrar dentro da pasta. Olha aí, ó, bem grande. cd barra, depois digitou md bad1 P2012, depois cd bad1 P2012. Eu preciso que todo mundo esteja nessa tela aqui, ó. O prompt, o que é o prompt? É essa linha aqui que pede comando na tela do console. Tem que estar desse jeito. Tá todo mundo assim? Digitei errado, digitei MKD e aceitou. Não é, na verdade ele abreviou. A gente está acostumado com isso. Bom, pessoal, esse comando aqui, ó, make diretório, ou seja, para criar o diretório. cd change diretório. Então vocês estão dentro do diretório. É a mesma coisa no Windows Explorer e abrir. A gente poderia fazer isso pela interface gráfica, mas vamos fazer assim, né, para já ir acostumando com esse cenário. Muitas de nossas aulas não precisam baixar aqui o conteúdo. Bom, o que vocês vão fazer? Ó, acompanhem só. A gente vai utilizar um serviço de transferência de arquivos que nós vamos estudar ainda em redes 2, mas é um serviço indicado para essa situação. Eu coloquei um arquivo onde vocês todos vão acessar. Então, para você acessar o FTP, você vai colocar assim, ó, FTP. Não dê enter, tá? Digita aí, olha direitinho antes de dar enter. E vocês vão colocar o IP. Então, eu vou aumentar aqui, vou dar zoom. Vocês vão digitar FTP, que é o nome do programa que existe aí dentro já para executar, espaço, o IP do computador, que é esse computador aqui. Quando vocês derem enter, vai aparecer essa telinha aqui, ó, pedindo para você entrar com o usuário. O usuário é BAD de banco de dados, ó, desse jeito aí, ó, minúsculo, BAD1, e dá enter. E ele vai pedir a senha, é o mesmo que o nome do usuário, BAD1 também. Não. E aí vai aparecer, ó, log at on, ou seja, dizendo que você já conectou-se no servidor. Qual é a senha? É a mesma coisa que o usuário, BAD1. Bom, se você digitar o comando dir, vão aparecer os arquivos que foram disponibilizados. Se a gente observar, o arquivo disponibilizado tem o nome de roteiro fb.dbf. Como é que eu pego esse arquivo? Bom, a primeira coisa é o seguinte: esse arquivo
é um arquivo binário. Então, é recomendável, embora a maior parte do FTP já acione automaticamente o modo binário, nós vamos ativar o modo binário. Só digitar bin e dar Enter. E aí você vai digitar o seguinte: get, que é para pegar, você quer pegar aquele arquivo get, e o nome do arquivo, roteiro fb.pdf. E dá Enter. O que aconteceu? Olha, o arquivo foi transferido com sucesso. Então quer dizer que aquele arquivo já está no seu computador. Aí você pode digitar assim, ó, para sair do FTP, você vai digitar bye, goodbye. Então você já saiu do FTP e o arquivo está na sua pastinha. Vamos ver se o arquivo está mesmo? Agora eu vou pelo Windows Explorer, vou entrar lá na minha pastinha unidade C, dentro da pasta VAD1, olha o arquivo aí dentro, eu clico 2 vezes e abro. Então eu quero todo mundo nesta tela. Quem trabalha com construção de website, geralmente faz o caminho contrário, pegar o seu arquivo HTML e colocar no servidor. Isso é rotina para quem está administrando rede, para quem está transferindo arquivos. A gente vai aprender mais sobre FTP. Bom, agora que você já baixou o arquivo, abra o arquivo lá na pastinha C:/BAD1. Abre o Windows Explorer e clica 2 vezes no arquivo que você baixou. Todo mundo aqui nessa tela? Beleza, né? Pessoal, antes de tudo, eu vou mostrar para vocês como é que instala o Firebird. Tá? Então, é uma atividade muito difícil, muito desgastante. Tá? Praticamente, nós vamos gastar a noite toda aqui. Então, veja, eu tenho aqui diversas versões do Firebird. Então, qual que é a dica? Olha, o Firebird hoje está na versão 2.5. Na verdade, eu baixei essa versão aqui hoje. Essa compilação aqui é a mais nova para o Windows 32 bits. Se você quiser instalar o Firebird 64 bits, principalmente quem está com Windows 7, 64 bits, pode instalar. Eu recomendo, na verdade, para a gente fazer as atividades, que vocês instalem 32 bits. Não é simplesmente porque tem problema, não. É porque trabalhar com a plataforma 64 bits, algumas aplicações que vocês vão rodar, a questão de DLL, mais adiante, quando vocês assimilarem os conceitos, ou se forem colocar o Firebird para rodar em ambiente de produção, aí vocês, se a arquitetura do sistema é 64 bits, rodando 64 bits você vai ter mais performance. Um dos problemas associados à migração de plataforma em qualquer programa é realmente está associada à questão das dependências. Um exemplo, existem muito mais bibliotecas para o Firebird 32 bits do que para 64 bits. Às vezes uma biblioteca 32 bits não foi compilada para 64. Então eu aconselho vocês que estão começando, né, a não ser quem já está experiente com o Firebird, que vai instalar o 64 bits. Para em geral pode instalar 32 bits. Como eu estou em uma máquina 32 bits, eu vou instalar o Firebird 2.5 32 bits. Então vou dar um duplo clique aqui nesse instalador. Já aparece uma interface ali em português, mas é português de Portugal. Isso não vai tornar tão difícil assim o processo. Na primeira tela você clica em seguinte, ele está avisando. Aí tem um contrato aqui, veja bem. Existe uma licença pública do Interbase. Então quer dizer, o Firebird veio de um sistema antigamente chamado Groton System Database, por isso que a extensão padrão do arquivo do Interbase é GDB. Esse banco de dados deu origem ao Interbase. O Interbase foi durante muitos anos comercializado pela Borland. Em 2000, no ano 2000, a Borland disponibilizou o código-fonte do projeto Interbase, e aí algumas comunidades resolveram conduzir esse projeto open source. Uma das comunidades foi o IAFIL na Alemanha,
E também foi essa comunidade aí que praticamente tem uma contribuição de gente de todo mundo, mas os russos trabalham diretamente nesse projeto e o Firebird foi crescendo. O Firebird, esse projeto da ID Fênix, que foi a fundação que assumiu esse projeto do Firebird em 2000, começou com a versão 0.94 e logo depois vieram surgindo novas versões. Então o que aconteceu ao longo do tempo? O Interbase, ele é diferente do Firebird na sua evolução. Ou seja, no ano 2000 eles eram iguais. Então a documentação do Interbase 6 é a documentação do Firebird 1.0. Depois disso eles foram modificando. E agora está na versão 2.5, 2.5.1, já disponibilizada para uso. E ainda está na versão beta, a versão 3.0. Então quer dizer, o Firebird vem desse projeto Open Source e é um software gratuito. Bom, nessa tela você só tem que aceitar o contrato, e aí ele vai informar sobre o servidor, ele vai sugerir a pasta que eu falei, arquivos de programas, Firebird underline 2, underline 5. E aqui nesta telinha, eu acho que é importante vocês prestarem atenção nisso aqui agora, que é o seguinte. Veja, nós estamos falando de uma tecnologia cliente-servidor. O conceito é o seguinte: existe um computador que é o servidor, os outros são clientes. As ferramentas de administração do engine, do banco, só são necessárias no servidor. Quando você é um desenvolvedor, é recomendável sim que você também instale no seu computador o servidor, porque aí você vai usufruir de todos os recursos, vai ter acesso a todas as ferramentas, vai aprender a manipular, mas em geral você só precisa instalar a versão do servidor naquele que vai ser o servidor da empresa. Bom, e no caso do cliente, aquele computador que vai acessar o Firebird, aí você clica aqui e existe uma instalação chamada de instalação mínima. Somente o cliente. Ele não instala o servidor e não instala as ferramentas. Na verdade, algumas DLLs vão ser instaladas. Do Firebird mesmo é só uma DLL. É a FB Client.dll. Só que existe uma questão interessante. Como o Interbase, que deu origem ao Firebird, usava uma biblioteca chamada GDS32.dll, quando você faz a instalação, o Firebird te dá a possibilidade de gravar a biblioteca FB Client em cima do GDS32.dll, porque ele é retrocompatível. O que quer dizer isso? Há um programa que foi escrito para funcionar no Interbase, também funciona no Firebird, desde que esse programa, ele esteja utilizando somente os recursos disponíveis naquela versão do Interbase. Porque a retrocompatibilidade, ela tem a questão. E a Super Server. Vocês ainda vão estudar um pouco desses conceitos lá em sistemas operacionais. Vocês vão ver o quanto é interessante essa disciplina de banco de dados no que diz respeito às outras disciplinas. Ao longo vocês vão perceber que programação, redes, sistemas operacionais, tudo isso faz parte do cenário de banco de dados. De certa forma também a questão associada aí a projeto. Você projetar banco de dados também tem a ver com o que vocês vão estudar em engenharia de software. Então, os conhecimentos básicos que você precisa para gerenciar o banco de dados, ou seja, administrar o banco de dados, inclui também sistema operacional. Esse que eu vou falar agora diz respeito ao seguinte: a versão Classic Server, ela foi desenvolvida para você rodar em máquinas multiprocessadas. Na verdade, ela não foi criada exatamente para isso, mas essa versão, ela permite que os processadores do servidor sejam todos bem utilizados, ou melhor utilizados do que na versão Super Server. A versão Super Server usa um conceito chamado thread. O que quer dizer isso? Quando diversos usuários estão conectados no servidor, não estarão rodando diversas versões do servidor.
Ou seja, uma instância só, um programa, um binário rodando na memória, vai dar conta de todas as conexões. Bom, aconselhável utilizar em ambiente Windows. Se você tiver em um ambiente multiprocessado, múltiplos processadores, e se você tiver também em ambiente Linux, eu aconselho que você coloque a versão Classic Server, tá? Porque essa versão, pelo menos, você vai ter condições de gerenciar melhor os processos no Linux. Eu falo muitos processos que é o seguinte: você já imaginou 500 pessoas conectadas? Se você estiver usando a versão Classic, você vai ter 500 processos no servidor aberto. Se você estiver usando a versão Super Server, você vai ter, né, menor número, você vai ter uma instância só. Só que diz respeito a gerenciamento de memória, gerenciamento de conexão, não é o foco agora a gente estudar tudo isso. Mas o importante então é você selecionar o que já é padrão, que é essa opção aqui, ó, binário Super Server. E os componentes do programa e as ferramentas de administração, uma delas a gente vai usar hoje. Clica na tela seguinte, aparece mais uma tela aqui, é o nome que vai ser dado aí no grupo de trabalho. E aí essa tela é a tela, digamos assim, a supra-sumo, que vai exigir altos conhecimentos. Pelo menos uns 6 meses vocês vão aprender como é que faz para escolher as opções dessa tela. Então a primeira, usar o Guardian para controlar o servidor. O que é o Guardian? O Guardian é um programa que roda junto com o Firebird, que se ele cair, ele instancia, ele chama de novo. Outra coisa, lembra que eu falei de um programa rodar com uma aplicação e rodar com um serviço? Por padrão, quando você está instalando o Firebird, principalmente em máquinas que suportam serviço, ele já coloca como serviço. É o caso que eu vou colocar agora. Outra coisa, iniciar o Firebird automaticamente toda vez que o sistema inicializa. Ou seja, aqui está meio traduzido em português de Portugal, né? Vai que toda vez que o sistema arranca, tá? Não é exatamente esse aspecto, é no sentido de você iniciar o sistema e o Firebird rodar também. Bom, instalar a aplicação no painel de controle, na verdade painel de controle. Lá no painel de controle o Firebird vai criar uma entrada, ou seja, vai ter um ícone e você vai poder gerenciar ele por lá. Recomendação do próprio IPFM. Nos Windows 7 e Vista, não ativar essa opção. Ela é compatível até com Windows 2003, com Windows XP. Então aqui eu posso até instalar, mas no caso se vocês estiverem instalando no notebook Windows 7 ou 64 bits, não façam isso, desmarquem essa. Outra coisa importante é a seguinte: copiar a biblioteca do Firebird para a pasta System. Isso quer dizer o seguinte: o programador, aquele sujeito que criou lá o programa que vai usar o Firebird, ele pode não especificar em qual pasta que a biblioteca está. Então, quando você marca essa opção aqui, ele vai copiar para a pasta System 32. Qual que é a regra? A regra é a seguinte, gente: para você usar uma determinada versão do banco de dados, você só tem que mudar a biblioteca. E a regra para tratamento de DLL, isso aí guardem que é a regra geral, incluindo para outras tecnologias, é o seguinte: eu quero utilizar uma DLL que chama lá meu recurso.dll. Aí eu vou lá e coloco na pasta do Windows System 32. Toda vez que eu precisar dessa biblioteca, vai ser solicitada, né? vai solicitar o acesso a esse arquivo do sistema operacional e ele vai procurar nessa pasta. Só que se você tiver uma versão dela diferente, né, meu recurso.dll, e você quer que ele seja utilizado, põe ele na pasta do executável, a pasta onde fica o binário, porque o Windows vai, né, existindo esse arquivo na pasta do executável, ele vai dar prioridade para esse arquivo. Então, se você quer utilizar a biblioteca padrão do Firebird, marca aqui que é para copiar a biblioteca para a pasta System. Outra coisa que já é marcada por padrão é a retrocompatibilidade com o Interbase que eu falei. O arquivo cliente do Firebird vai ser gravado em cima de GDS32 DLL. Ah, mas eu tinha lá um Interbase antigo que já estava instalado. Não tem problema, essa versão aqui não vai prejudicar o Interbase e vai funcionar, né? Desde que o programa antigo lá utilize o recurso que o Interbase já estava disponibilizando. Essa questão de retrocompatibilidade facilita a administração. Bom, clica em seguinte, instalar, né? Depois, mais adiante, vocês vão trabalhar, uma equipe de vocês aí
vai consultar, vai pesquisar a instalação do Oracle, do SQL Server, do PostgreSQL e outras tecnologias, e vocês vão poder analisar aí o processo de instalação. Bom, você pode ativar essa opção aqui, ó, After Installation What Next, que é basicamente direcionar você para a tela do Firebird, tá, do projeto. Embora pareça bobagem, toda vez que você direciona para lá, isso contabiliza para alguém que instalou em algum lugar. Aqui não adianta que nós não estamos na internet. E iniciar o Firebird agora. Fazendo isso, o Firebird já está rodando. Como é que eu vejo? Eu vou lá em painel de controle. Tá? Como eu pedi para colocar o ícone no painel de controle, está aqui o ícone. Eu clico 2 vezes e aparece Firebird 2.5 rodando como serviço. Tá? E o modo de inicialização dele já está automático. Caso eu queira parar o servidor, é só clicar aqui em Stop. Bom, eu já instalei o Firebird. Agora eu posso continuar esse roteiro. Esse roteiro, vocês vão ver que o passo número 2 dele pede para criar a pasta que vocês já criaram. Então vocês vão abrir aí o prompt de comando, vão digitar esse CD para entrar na pasta, mas não precisa criar essa pasta. O que vai acontecer se você tentar criar a pasta? Vai aparecer uma mensagem dizendo que já existe. Só isso, não vai atrapalhar em nada. Outra coisa, quando for entrar na pasta, onde está o arquivo binário, aí é a dicasinha. Se você instalou o Firebird no Windows 64 bits, e o Firebird é 64 bits, obviamente, né? Você vai ter esta pasta aqui, Program Files. Se você instalou em 32 bits, ele vai instalar nessa pasta retrocompatível, que também é compatível com a arquitetura 32 bits, e a x86. Então o Firebird vai estar nessa pasta. No caso de vocês, vale a primeira linha, porque vocês estão usando o Windows XP. Tá? Então o que eu vou pedir para vocês fazerem? Eu quero que todo mundo chegue até o comando 5. Então vendo esse comando aqui da linha 5, do passo número 5, set SQL dialect 3. O que quer dizer isso? O banco de dados, ele teve a sua evolução. Então ele teve vários dialetos. O que quer dizer isso? Os tipos de recursos, ou seja, o conjunto de recursos que você pode utilizar. Na verdade tem a ver com domínio. Por exemplo, o dialeto 1 não suportava ainda você armazenar data e hora. Então, toda vez que você acessa a ferramenta, você coloca set SQL dialect 3 para definir o dialeto que você vai utilizar. Por que eu coloquei isso aqui? Geralmente, quando você usa uma ferramenta gráfica, ela executa esse comando e você nem vê. E aí você vai executar depois o prompt e você não sabe que dialeto você está usando. Então existem várias variáveis de ambiente, essas que a gente usa o comando set, que definem o ambiente de trabalho, geralmente quando você está usando o console. Isso que eu coloquei para que vocês já memorizem que a gente está trabalhando com o dialeto mais avançado do banco, ou seja, mais recente. Esse comandinho aqui, esse comando número 6, fiquem atentos ao espaçamento. Onde tem um espaço aí, você não pode deixar ele para trás. O que esse comando está fazendo? Você está dizendo para o banco de dados, crie um banco de dados. Aí eu coloquei a sintaxe cheia, porque geralmente você vai criar e alguém fala assim, basta você colocar o nome do banco. Mas eu preciso que vocês já assimilem que criar um banco de dados, vocês poderiam criar o banco de dados de onde vocês estão, aqui no servidor. Bastaria você mudar o IP. Se você colocasse o IP do servidor, você ia criar esse banco de dados aqui. O banco de dados é uma ferramenta para você trabalhar remotamente. Então, 127.0.0.1 é uma forma de você indicar que o computador é o atual, também chamado endereço de loopback ou endereço localhost. Você poderia colocar aqui também localhost. Aí você colocou /3050. Por que eu pedi para você colocar /3050? Por padrão já é essa porta. É um absurdo você manipular o banco de dados e não saber qual é a porta que ele usa. Então, o primeiro motivo, vocês saberem que o banco de dados utiliza a porta 3050. Qual porta que mais ele usa? 3306. Você tem que saber, porque você vai gerenciar esse serviço na rede. Se você vê lá essa porta, alguém conectando essa porta, você sabe que alguém está consumindo recurso do banco. Bom, então informou qual que é o IP para falar que é o computador atual, aquele que você está digitando no comando. /3050 para dizer que você está conectando nessa porta 3050.
Sinal de 2 pontos faz parte da sintaxe do PF, ou seja, do caminho do banco, onde você informa IP barra porta, 2 pontos, o caminho aonde o arquivo vai ser armazenado. Esse arquivo físico vai ser criado junto com o arquivo roteirofb.pdf, na mesma pastinha. Então, C2 pontos, página 1, T 2012, clube1.ftb. Aí terminou aspas aqui para dizer que tudo isso é um parâmetro só. É o PF, é o caminho inteiro do arquivo. Depois vem um espacinho, user. Você tem que falar para o Firebird qual é o usuário que você vai usar. Esse usuário, por padrão, é sysdba. Sysdba é o usuário criado automaticamente quando você instala o Firebird. Esse usuário é de System Administrator, o usuário que administra o banco. Ele tem por padrão a senha, você tem que colocar password espaço, master key, minúsculo. Quem colocou maiúsculo na senha, tá, vai dar erro. Então, master key é a minha senha padrão para o usuário sysdba quando eu instalo o Firebird. Uma pessoa precavida, preocupada com a segurança, a primeira coisa que ela faz é mudar essa senha. Instala, vai lá, conecta o banco e já troca essa senha. Coloca uma senha segura. Né? Como é que a gente faz para criar uma senha segura? Um exemplo de senha segura para vocês. Né? Eu vou só ilustrar aqui um exemplo de senha segura. Para que decorar? Nunca você vai decorar uma senha, para não decorar mesmo. Olha, isso é um artigo recente que eu li. Recomenda-se hoje que você coloque uma senha utilizando letras, minúsculas e maiúsculas combinadas com caracteres especiais e números sem qualquer tipo de sequência de pelo menos 9 caracteres. Por quê? Se você coloca 8 caracteres, em menos de uma semana, com força bruta, o sistema já consegue quebrar. Ou seja, à medida que os processamentos, né, os recursos de processamento vão aumentando, vai ficando mais fácil quebrar a senha. Então, senha segura, em termos de recomendação, uma senha desse nível aí, com 16 caracteres, tá? Para você colocar uma senha segura hoje. Então é um exemplo. Mas, no caso do Firebird, você vai usar Master Key. Para fechar agora, isso aqui, ó. Text size 8192. Isso aí é para dizer o seguinte: toda vez que o banco de dados for gravar ou manipular um pedacinho do arquivo, ou seja, um conjunto de dados, ele vai trabalhar com uma página de 8.192 bytes. Traduzindo, ele vai trabalhar com 8K, 8.000 caracteres aproximadamente, para cada conjunto de dados. Pessoal, esta informação aqui, hoje é padrão já trabalhar com 8.192, a versão 1.5 você trabalhava com 4.096. Na verdade, eu estou também lembrando vocês que esta página, lá quando vocês estiverem estudando sistemas operacionais, vocês vão aprender sobre sistemas de arquivo, páginas de sistemas de arquivo, e vocês vão descobrir que, para que um banco de dados melhore ou não a sua performance, você tem que escolher uma página para o banco de dados compatível com o sistema operacional. E os sistemas operacionais, ou seja, os sistemas de arquivos, as diversas versões de sistemas de arquivos que existem, podem trabalhar com páginas de código diferentes, tamanhos de páginas diferentes. Então, isso tudo que eu coloquei nessa linha aqui é para vocês terem consciência do que estão fazendo e saberem que banco de dados implica outros conhecimentos para você atingir a performance. Então, já estou informando aqui a página. Se você instalou o Firebird e definiu a página padrão, sem informar ele já vai usar a página padrão. Se eu não coloco o comando aqui, vocês não iam saber que essa página é 8.192. Então, gradativamente agora vocês vão assimilando algum conhecimento sobre a tecnologia. Depois que você digitou isso aqui, criou um arquivo. Se você for no Windows Explorer, esse arquivo clube1.ftb está lá na pastinha. Bom, aí vocês vão ter a seguinte situação. Aí se eu sair e eu quero conectar, veja, a primeira vez você cria o banco, na segunda você não cria de novo. Se você tentar executar esse comando de novo, vai dar erro. O Firebird vai falar assim, olha, esse arquivo aí já existe, eu não posso criar de novo.
Então, quer dizer, você vai desconectar hoje quando terminar a atividade e na próxima aula você vai conectar de novo. Aí o comando para conectar é este. Tá? Conecte a string de conexão, ou seja, todos os dados, vai dar Enter. Veja que aí eu não preciso informar o tamanho da página de código. Porque o dia que eu criei desse tamanho. Agora eu vou só conectar. Então agora, tem esse comando aqui, ó, show database. Esse aqui vocês não vão executar, né? Show database. Ele serve para mostrar informações sobre o banco de dados no qual você está conectado. Aí, pessoal, agora linha 8. Linha 8. A linha 8, vocês estão vendo aí que a partir dela, simplesmente uma série de comandos. Create domain. E vai embora. Esse domain é o seguinte. Você poderia criar a tabela no Firebird sem definir o domínio. E você poderia criar uma tabela da seguinte forma. Você poderia criar uma tabela. Create pessoas, abre parênteses, ID pessoa, integer, vírgula, nome, varchar 50. Aqui eu vou colocar, ó, not null. Aqui eu não vou colocar not null porque pode ficar em branco. E-mail, varchar 100. Ok? Esse comando aí cria a tabela pessoas com 3 atributos, ou seja, 3 campos, 3 colunas. O primeiro campo suporta valores numéricos inteiros, negativos e positivos. O nome varchar 50 suporta caractere variante até 50 e o e-mail varchar até 100. Olha que interessante. Mas imaginemos que aqui você queira criar também um campo para armazenar o salário. Eu poderia usar esse domínio numérico 15,2 para dizer que eu estou criando um campo que vai armazenar, né, uma quantidade, ou seja, a quantidade de bytes 15 e a quantidade de casas decimais são só 2, só 2. Bom, suponhamos então que eu utilizei salário numérico 15, depois eu criei um outro campo numérico e eu coloquei 14,2, o outro eu usei também um campo numérico, coloquei 12,2, 12,3. Então um dos problemas de eu criar o campo direto assim é que eu não padronizo os meus domínios. Então por isso existem os domínios de usuário, eles padronizam os tipos de campo. Outro aspecto interessantíssimo é o seguinte: se eu criei diversos campos usando o numérico 15, o Firebird, na verdade, vai criar um domínio para cada um. Aí amanhã chega a seguinte conclusão. Vou dar um exemplo para vocês que isso já aconteceu. Você está criando um campo para armazenar valor numérico. Hoje a gente vive, em relação à inflação, a gente não tem problema. Porque os valores que você armazena hoje, por exemplo, do salário, em termos de domínio, são praticamente os mesmos valores de 10 anos atrás. Em 1990, 92, 94, ou antes disso, antes da década de 90, que a inflação estava muito grande, você criava um campo para armazenar um valor, de repente seu sistema já estourava a capacidade. Porque o valor numérico, você ia armazenar o valor do pão francês e gastava muitos dígitos. Então o que você tinha que fazer? Um upgrade, uma mudança do seu banco de dados para mudar esse campo. Você também pode mudar por outros motivos. Você cria um campo para armazenar lá uma informação da empresa, dali um tempo essa informação não é mais 100, tem que ser 200. Se você utilizou domínio, você vai mudar um domínio só e ele vai alterar em todos os atributos. Se você definiu em cada um, você vai ter que ir em cada um e modificar. Também, se você quiser saber qual domínio você está utilizando para mapear todos os atributos que você está utilizando, um domínio só fica muito mais fácil. Então, conclusão, eu estou dizendo para vocês, conforme a maioria dos autores recomendam, que antes de você criar a sua estrutura de dados, crie os domínios. Muita gente não cria domínio, já entra lá e começa a criar os campos.
o domínio fica mais fácil de gerenciar a aplicação. Então a gente tem que pensar um pouquinho na engenharia de software, como é que esse programa vai ter manutenção no futuro, esse banco de dados. Então, domínio. Esses domínios estão criando o seguinte: eu estou criando alguma coisa com o nome de inteiro null, que simplesmente é para armazenar valor inteiro que suporta null. Eu estou criando um inteiro NN que não aceita null, not null, do tipo inteiro também. Essa linha aqui, embora tenha continuação, é um comando só. Para o ISQL, um comando só é encerrado, ou seja, é marcado o fim dele depois que ele encontra 2 pontos. Então esse aqui está criando o domínio inteiro NN. Depois ele vai criando outros domínios. Podem criar os domínios aí